As contas de consumo são as grandes vilãs do orçamento de um condomínio. É preciso ficar atento. Desperdícios de água e energia podem fazer uma grande diferença no orçamento. O síndico precisa estar ligado, porque geralmente um vazamento ele pode estar acontecendo de forma silenciosa e quando se percebe, já é tarde demais, a conta chegou. Mas existe uma boa notícia. Várias tecnologias estão disponíveis para ajudar a identificar e reduzir esses desperdícios. Hoje eu estou com o Rodrigo, da Bontec, empresa de mais de 70 anos de mercado e que nos últimos 20 anos vem se dedicando à economia de água em condomínios e empresas. Recentemente, atingiu uma marca, olha, diferenciada, mais de 500 milhões de litros economizados. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Eu te agradeço. Prazer estar aqui. Agradeço você aceitar o nosso convite. E a grande curiosidade, Rodrigo, é o seguinte. Gostaria de saber como é que esse milagre, o que a Bontec faz realmente para o condomínio? Ter essa economia e colocando instalador de ar, como funciona? Primeiramente, agradecer a oportunidade da Centro Imóvel da Bontec de falar de um assunto tão importante como a água. Hoje a gente entende que a água é um segundo maior vilão dos condomínios. Perdemos só para a folha de pagamento hoje. A folha de pagamento ainda é o principal custo dos condomínios, mas logo abaixo vem a água. Sobre o bloqueador de ar, Fernando, na verdade ele é mais uma ferramenta que é utilizada para esse projeto de economia de água. Mas vou te falar que o bloqueador de ar ele é raramente utilizado. Por quê? Para se utilizar o bloqueador de ar, tem que haver ar na tubulação. Então, na maioria das vezes, não existe ar na tubulação. Isso é comprovado pela SEDAI. Você vai ter problemas com ar em final de linha, ou seja, onde ela abastece por último os condomínios. Em trechos que tem manutenção, às vezes você tem acaba tendo ar na tubulação, em trechos elevados. Fora isso, você não tem ar. Então, a gente usa muito pouco o bloqueador de ar. Quando é necessário, quando é constatado que existe ar na tubulação, a gente utiliza com eficácia. Uma outra coisa bem interessante de falar é sobre os individualizadores de condomínio. É uma outra questão que confunde muitos síndicos. O individualizador hoje é a melhor maneira de se pagar pela conta. Então você consome, você paga pelo que você consumiu. Mas não é a utilização simplesmente da individualização dos condomínios não garante a economia de água. Por quê? A SEDAI ela só cobra por um hidrômetro, que é aquele que está lá na rua. Aquele é o hidrômetro da SEDAI. Os outros demais, que são individualizados, pagam a sua conta pró-rateada. O que significa isso? Entra água pelo hidrômetro da SEDAI, é computado e depois se divide. Só que a conta de água ela é dividida em faixas. Então vamos dizer que o apartamento do Fernando hoje esteja pagando pouco. Só mora você e sua esposa. Então você paga lá 100, 110 reais de conta de água. Só que o seu vizinho, ele não está nem aí para a conta de água. Ele está pagando 700 reais por conta de água. A parte que lhe cabe. Ele é dividido naquela parte que lhe cabe. Só que esse vizinho está puxando a água para cima, o valor da água, porque a água é feita em faixas. Então a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, e assim vai. Quando você passa de uma faixa para outra, aumenta exponencialmente o valor. Então você, que deveria estar pagando 80 reais numa conta de água, por esses outros vizinhos que estão consumindo muito ou desperdiçando muito, você acaba pagando 160, 170. Então, a individualização é a maneira mais correta de se pagar pela conta, igual conta de luz. O que você consome, você paga. Só que ela não é pró-rateada. Ela não é dividida depois de ser medida. Você paga o teu medidor, diferente da SEDAI. Aí que está a diferença. A SEDAI computa o valor da água e logo após pró-rateia igualmente em relação ao metro cúbico. Pronto, é isso. Então, qual é a mágica do negócio? Ao longo desses 20 anos, o Antônio Carlos, que é o meu pai, ele é uma pessoa muito ativa nessa questão, ele identificou lá atrás que a única maneira de economizar água
É fazendo manutenção constante. Então, manutenção de pontos de desperdício. Você tem duas maneiras de economizar. Ou conscientizar a pessoa a não tomar um banho muito demorado, não utilizar a torneira aberta para lavar uma louça, para escovar um dente, ou não deixar aquela torneira pingando, aquela válvula de descarga com problema. Essas são as maneiras que você tem. Então isso foi identificado pela gente e a gente criou o Saúde Predial Plus, fazendo uma analogia com o plano de saúde. Ele é o plano de saúde do condomínio. Então a Bontec, no longo desses 20 anos, veio aprimorando esse produto e a gente hoje tem um produto bem enxuto, bem focado na economia de água. Hoje a Bontec é uma das principais empresas referências nessa parte de economia de água. Então a gente focou conserto de válvula de descarga, conserto de torneira, conserto de chuveiro, conserto de rabicho, tudo que desperdiça no pinga-pinga. Então isso é um produto que a pessoa pode chamar quantas vezes precisar e o mais legal é que o material está incluído, você não precisa nem sair de casa para comprar material. Então, de uma forma geral, a gente traz comodidade e um trabalho constante no condomínio com foco na economia de água. Não existe mágica, não existe mágica, não adianta equipamento específico para aquilo. Existe sim o bloqueador de ar para casos específicos, redutores de vazão para casos específicos, ou seja, você vê um prédio que é muito alto, muito vertical. Lá embaixo, aquelas unidades inferiores, a vazão de água é muito grande, a pressão de água é muito grande também. Então existem sim equipamentos que regulam essa vazão para também trabalhar na economia. Essa expertise a gente veio tomando ao longo de 20 anos. Então isso não se ganha de uma hora para outra. E a gente aprendeu muito com os erros e questões que a gente foi eliminando para ficar hoje onde a gente está, com esse produto bem otimizado e focado na economia. Legal. Qual o valor? Deve ser caro, não? Isso é uma pergunta bem frequente. E quando a gente vai apresentar isso para um síndico, é a primeira coisa que eles pensam. Mas pelo incrível que pareça, ele custa R$ 19,47 por apartamento. Isso aí dá menos de 65 centavos por dia, por unidade. Um erro bem comum, o que acontece muito quando a gente está conversando com o síndico, é que o síndico de cara, ele multiplica pelo número de unidades. Então vamos dizer, se está 19,47, se o seu prédio tem 100 unidades, para ficar fácil, vai ficar aí R$ 1.947, R$ 2.000 a conta de água. Aí ele fala, não, é muito alto esse custo para o meu condomínio. Só que a Bontec, ela não é um custo, ela é uma parceira. Qual é a intenção disso? A gente entra, você me paga uma faixa, vamos dizer, de 100 unidades, R$ 2.000, mas eu economizo 3, 4 na sua conta, quando não muito mais do que isso. Então, ao invés de ser um custo, a gente ainda devolve dinheiro para o condomínio. Então, isso é interessante para ambas as partes. Então, a gente agrega valor para o condomínio. Porque o valor em si, o que tem agregado nesse produto não é só, por exemplo, a economia de água. Você tem que considerar também a segurança. Você passa a ter uma empresa focada na manutenção hidráulica, não tem mais uma série de autônomos circulando no condomínio, então você traz uma certa segurança, são funcionários uniformizados, as pessoas acabam conhecendo, já chamando até pelo nome. E uma outra coisa é que o valor, ele se paga matematicamente. O que eu quero dizer com isso? Se você multiplicar, o contrato é de 1 ano, se você multiplicar o 19,47 por 12, que são os 12 meses, você vai dar menos de 200, se fosse 20, daria 233 reais mais ou menos por ano. Hoje, se você chamar uma pessoa para consertar uma válvula de descarga na sua residência, uma empresa, você vai gastar em média de 210, dependendo da marca, 220 até 250 reais. O que significa isso? O valor de um conserto paga 1 ano de contrato. Então a gente se paga em todos os sentidos e por isso que o valor não é o maior problema nessa história toda. Pois é, interessante. Como que a Bontec consegue ter lucro cobrando então um valor tão baixo? Isso não é uma mágica também. Na verdade, a gente garante o lucro na média. O que é isso? A gente tem o apartamento do Fernando que chama a gente todo dia, mas o vizinho chama pouco. Então, no começo do contrato, a gente tem muito serviço. Então, aí
a gente acaba tendo um 0 a 0, vamos dizer assim, ou até um valor negativo nos primeiros meses. Mas depois que a gente consegue equalizar todos os concertos, que a gente faz uma vistoria geral em todas as unidades, o foco é sempre no gotejamento, na válvula de descarga que está disparada. Depois que a gente resolve a maior parte desses problemas, a conta começa a equalizar. E é aí que a gente ganha pouco, só que frequentemente. Obviamente, se eu fosse fazer todos esses serviços de forma avulsa, eu ganharia 20 vezes mais. Mas eu ia trabalhar com uma sazonalidade. Eu trabalhando com um contrato de manutenção periódico, ou seja, contínuo, eu garanto pouco sempre. É um lema que a gente leva muito lá na Bontec, que é essa continuidade, essa parceria. Então a gente troca esses valores, em vez de picos de... Imagina, se eu fosse fazer... Na hora que eu faço uma vistoria no condomínio, na hora que a gente entra, que a gente de cara faz uma vistoria, a gente acha 1 milhão de serviços para serem feitos. Só que, com o tempo, a gente vai consertando, e isso equaliza. E aí, os chamados são diários, porque os chamados são ilimitados. Você pode chamar quantas vezes quiser. Então, a pessoa chama, a gente vai. Mas, obviamente, que esse valor diminui de chamados e a gente consegue equalizar essa conta. E aí é onde que a gente ganha, é na média. Bom, como o condômino consegue solicitar esse serviço? O síndico possui algum canal de atendimento específico? Sim, isso aí é interessante. A gente hoje tem o mesmo telefone, a empresa tem aproximadamente 76 anos de experiência. E o mesmo telefone é o que é utilizado até hoje. Se entrar no site vai ver lá, a gente tem uma história de como é que ele foi mudando. O telefone era 454327, depois passou 2454327, depois mudou para 5564327 e veio ficar o que está hoje, 25564327. Ou seja, ao longo de 76 anos a gente manteve aí o mesmo telefone e hoje, com as tecnologias, a gente vai aprimorando. Esse telefone fixo tem o WhatsApp, então todos os condôminos podem chamar via telefone ou pelo WhatsApp. Então esse telefone fixo você pode chamar o WhatsApp por ele mesmo. O síndico, por sua vez, a gente disponibiliza um canal específico para ele. Então a gente tem um setor específico de condomínio para síndico, para tratar os nossos contratos de manutenção predial. O saúde predial ele tem um segmento específico dentro da empresa e ele é tratado de forma individualizada. Então o síndico tem um telefone celular também, que é o WhatsApp, vai falar com esse setor para agilizar o atendimento, porque a gente entende que quanto mais tempo se pinga, mais se desperdiça. Então assim, se você hoje entrar no site da SEDAI, você vai ver que uma torneira pingando, por exemplo, ela chega a consumir 50 litros de água por dia. 50 litros. Se você levar em consideração que a média no Brasil hoje de consumo por apartamento é de 500 litros, a gente pode dizer que 10 torneiras pingando equivalem a um apartamento, a um desperdício de água para um apartamento. Então, considerando hoje que a média de consumo dos apartamentos no Brasil é de 500 litros de água por dia, uma torneira pingando, gastando 50 litros de água por dia, equivalem, se você tiver 10 torneiras pingando no condomínio, equivalem a um apartamento, ao consumo de um apartamento. Sem contar que, por exemplo, um desperdício de uma válvula de descarga é infinitamente maior. Uma válvula de descarga hoje pode consumir 10 vezes mais do que uma torneira pingando. Se ela estiver disparada, ela esvazia uma caixa d'água em meia hora, 40 minutos. Então a gente entende que esse canal de comunicação rápido com o síndico, ele é importante. Por isso que a gente segmentou dessa forma. Então existe esse nosso telefone fixo, que ele está ligado a um PBX com 10 linhas, então ela está sempre disponível. E a gente segmentou essa parte do síndico para poder ter uma agilidade maior e facilitar a vida dele. Esses contratos de 12 meses, eles são renováveis de forma automática? Caso o condomínio queira, ele pode fazer uma demanda específica por o serviço? Como funciona? Então, existem essas duas maneiras que a gente trata a manutenção de um condomínio, a parte hidráulica. Ou de forma pontual, que normalmente acontece quando o síndico tem um desespero no condomínio, ou seja, a conta dele vem aumentando e ela dá um pico muito alto, ele vai para o mercado procurar alguém que vai resolver o problema dele. Aí normalmente ele chega na Bontec e fala assim, resolve isso. Resolvo.
Eu faço essa vistoria em todas as unidades e nas áreas comuns de forma pontual, mas eu garanto para ele também que esse pico vai voltar. Por quê? E aí a importância do contrato de 12 meses. As peças são feitas de plástico, são feitas de borracha, elas têm atrito. Então elas são feitas para gastar e acabar. Então é fato que, se hoje eu entro num condomínio e eu faço uma vistoria em todas as unidades, eu entro no seu apartamento, eu vejo uma torneira aqui, uma válvula de descarga ali e uma torneira lá. O que vai acontecer? Agora não está vazando, mas eu acabei de fazer a vistoria. Uma semana depois, aquela válvula de descarga vai dar problema. Não no momento que eu fui fazer a vistoria. Se você tem um contrato, te garante ligar para a empresa a qualquer momento, dentro de um horário comercial, te garante a ligar para a empresa e pedir, conserta para mim, e eu sano aquele problema. Numa vistoria pontual já foi. Eu já fiz a vistoria, já consertei o que tinha para consertar. O que vier depois vai ficar vazando. E daí a importância da mágica que a gente comentou no começo. Se não houver uma manutenção constante em condomínios, o que tange a parte hidráulica, existe um desgaste muito grande. Se você não mantiver essa manutenção, a tendência é que você sofra picos o tempo todo. A ideia da manutenção desse produto em si é a gente conseguir manter a sua conta equalizada. E a gente começa a perceber isso de dentro do escritório. Se a gente começa a notar que a sua conta começa a ter uma crescente, a gente liga para o síndico e fala com ele, olha, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes tem um rompimento de tubulação que eu de lá não vejo. Rompeu uma tubulação. E aí eles demoraram a identificar aquele problema e naquele mês específico a gente pode ter um aumento de água, mas foi identificado o problema. Os pequenos vazamentos, que são esses que a gente trata, não são vistos. Então esses fazem a sua conta crescer de forma progressiva e constante. Se você não trabalhar sempre, você não consegue efetivamente economizar água. Hoje, uma média de valores aí aceitável, você pode pegar o seu condomínio e verificar. 120, 140 reais por unidade. Isso é uma média na prática, falando. Tirando qualquer hipocrisia, dizer que aqui você consome mais ou consome menos, não. Essa é a média real do mercado, hoje. No Rio de Janeiro, eu vou falar do Rio de Janeiro onde a gente atua. Então, quando a gente consegue trazer o condomínio para essa faixa, tá ok. Então você faz um teste. Você pega o valor da sua conta de água hoje e divide pelo número de unidades. Vê se está nessa casa. Você vai se assustar. Que a gente pega casos de 500, 600, 700 reais por unidade e a pessoa acha que está pagando bem a água. Está achando que está, não, está dentro de uma normalidade, porque cabe no seu bolso. Aí acha que está dentro de uma normalidade, mas na verdade a sua conta deveria estar entre 120 e 140, um condomínio muito amplo, com muitas piscinas, você tem essa média um pouquinho mais elevada, mas a média legal para você ter um conforto, dizendo, ó, estou aqui pagando o justo, é essa média, 120 reais. Então se você não tiver esse contrato de 12 meses, você não consegue manter essa conta dessa forma. E o legal é que a empresa, independente da economia que a gente faça nesse condomínio, o nosso valor é o R$19,47. Não tem eu posso economizar na tua conta. Você me paga 2.000 num prédio de 100 unidades, 1.947. Eu posso economizar para você R$3.000, ou seja, você tem um lucro de 1.000, que você me pagou 12, ficou com 1.000, mas eu posso economizar 12, 15, como já aconteceu. Então aí eu continuo com meus 19,47. Eu não tenho variação disso. Eu não ganho percentualmente em cima do lucro obtido. É fixo, constante. Isso dá uma segurança também para o condomínio, porque não tem esse, dessa vez eu vou pagar mais. Não. É aquele valor, ele provisiona e está resolvido. Tá? Então, e ali a gente agrega todos os valores que a gente falou. A segurança hoje é um quesito muito importante a ser falado. Essa falta de pessoas que transitam no condomínio, isso acaba, a gente elimina isso, você tem uma empresa específica, e a gente acaba tendo uma relação. Muitas das vezes o síndico nem é nosso nicho de mercado, mas ele liga, pô, Rodrigo, conhece alguém que a Bontec indica alguma empresa que limpa a caixa d'água? A empresa conhece alguma administradora?
Então a gente acaba sendo também quase que conselheiros é um bate-papo, porque a gente tem contratos de 20 anos, que está com a gente há 20 anos. Então cria um vínculo de proximidade. Então a gente consegue, de forma racional, indicar esses parceiros, muitas das vezes. A gente evita, porque a gente acaba levando o nome da Bontec junto, mas em alguns casos a gente consegue inclusive indicar para facilitar a vida do síndico. A gente sempre coloca, esse não é o meu segmento, mas a gente consegue ajudar. E aí vira essa parceria constante aí pro resto da vida. Rodrigo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tá? Eu que agradeço e espero uma próxima vez poder contribuir. Com certeza. Pessoal, bom, existem várias maneiras da gente economizar e prevenir esses desperdícios. Na dúvida, consulte a sua administradora, ela vai poder te auxiliar numa escolha ideal para o seu condomínio. Eu sou o Fernando Canato, diretor de operações da Centro Imóveis. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal.